A sexta leitura da Parashá de Shoftim, você não pode remover a demarcação do limite do seu irmão, mudar da posição que já foi marcada pelos antigos, na herança que você herdou, na terra que a Hashem está te dando para você herdar. A palavra tassig lembra para a gente nasogo achor, que foi para trás, ou seja, ele pega o sinal da demarcação da terra e ele coloca para trás, para dentro do campo do amigo, aumentando o seu. Isso obviamente é um roubo. Já está escrito na Torá que não pode roubar. Por que fala sobre essa proibição de pegar do espaço do outro? Vem ensinar sobre aquela pessoa que faz isso, realmente ela está transgredindo duas proibições. Será que fora da terra de Israel também tem isso? Então ele cita na terra onde ele vai herdar, ou seja, na terra de Israel existe essa proibição maior, fora de Israel obviamente vai ser proibido por ser um roubo. Existe uma lei muito ampla que é sobre a sagat gvul, quando a pessoa ocupa o espaço do outro fazendo uma concorrência desleal, ou algumas leis que não cabe aqui citar todas elas. Não vai se levantar um testemunha por um homem para todo pecado, para toda culpa em todo pecado que ele pode ter feito, e sim, baseado em dois testemunhas ou três, que algo pode ser concreto, ou seja, um testemunho não é suficiente. Aqui vem uma regra, bana'av, que constrói um pai, ou seja, uma regra geral, que sempre quando fala testemunha na Torá, precisa ser dois, a não ser que a Torá descreva um. Então, ed é dois, testemunho é dois. Aqui ele falou ed echad, um testemunho não serve, uma pessoa, ou seja, sempre quando vai falar ed, é no mínimo dois, a não ser que a Torá expresse claramente que está se tratando de uma pessoa. Para todo tipo de culpa, ou seja, o próximo, o amigo, não vai ser castigado com o testemunho de uma pessoa, nem o castigo do corpo, nem de dinheiro, mas para juramento sim. Por exemplo, se a pessoa chega para o amigo e fala, me dá os 100 reais que eu te emprestei, aí o outro fala, não, mentira, não tem nada na minha mão teu, e tiver um testemunho falando, não, eu vi você emprestando, então nesse caso isso obriga a pessoa que está sendo acusada de jurar que não está devendo aqueles 100 reais que não pegou emprestado. Baseado em dois testemunhas, al-pishnemedim, pelo dito, pela boca de dois testemunhas, não serve se eles escreverem numa carta e mandarem para o tribunal, ou se algum intérprete, tradutor, entre os testemunhas e os juízes. Por isso que os juízes e o Sanedrim tinham que saber todas as línguas, 70 línguas, exatamente para escutarem do próprio testemunho, escutarem o réu, escutarem todo mundo diretamente, sem tradução, que pode perder muito pelo tom da voz, etc, etc. Quando se levantar um testemunha falso contra um homem, e ele está tentando responder, falar algo que não é verdade, algo que está fora da honestidade, da verdade, sará, ou seja, algo que não é, que foi tirado esse testemunho. Como assim? Como é que a gente tira totalmente um testemunho se vem outras pessoas e falam, olha, vocês dois que estão tentando acusar fulano de fazer X, vocês dois estavam com a gente em outra cidade, muito distante, nesse mesmo momento que vocês estão acusando, então com certeza não faz sentido vocês estarem testemunhando sobre fulano A, B ou C. Então essas duas pessoas que têm essa disputa perante Hashem, perante o tribunal, eles vão se levantar perante os Kohanim e os juízes que vão estar naquela época, ou seja, está falando aqui dos testemunhos. Tá? E diz que fala Shnei Anashim, os dois homens, vem te ensinar que o testemunho não pode ser feito por mulheres e que precisa ser feito o testemunho de pé. Por isso fala Ve'amdu, vão ficar de pé. Que tem a disputa, ou seja, aquelas pessoas que estão sendo julgadas, os dois que estão tendo alguma disputa, perante Hashem, ou seja, você tem que sempre considerar que você está perante Deus, como está escrito que Hashem está dentro do tribunal, dentro com juízes. Os juízes que vão estar nos seus dias, ou seja, não interessa que se a geração, nível abaixo, Iftar na sua geração, é como o Shmuel na sua geração, você tem que dar o kavô devido para aquele tribunal da sua geração, que é aquilo que você merece ter, e Hashem sabe disso. Os juízes, eles vão buscar, investigar muito bem, e se realmente o testemunho foi falso, ele argumentou algo totalmente falso sobre o seu irmão, como é que os juízes vão saber isso? Pelos mezimim, pelo esse segundo grupo de testemunhas que vão falar que, olha, eles estavam com a gente, então a gente investiga esse segundo grupo de testemunhas com várias perguntas, com várias, fala com um, depois fala com outro, vê se bate as informações, e se realmente o par inicial de testemunhas, a dupla inicial, realmente mentiu, que fala ed, sheker, o testemunho, o ed, o testemunha, quer dizer dois, como a gente já falou. Então, se realmente for mentira, então vocês vão fazer para essa par, para essa dupla de testemunhas, o que eles tramaram fazer para o irmão deles, para o outro judeu, você vai exterminar o mal de dentro de você. O que tramaram e não o que ele fez, ou seja, se já tivesse acontecido a lei
do acusado, então se já tivesse sido executado, por exemplo, se já tivessem matado essa pessoa, então não vão matar os testemunhas falsos. Isso aqui é uma lei da Torá, um decreto que não tem uma explicação lógica conhecida. Obviamente que tudo na Torá tem explicações mais profundas, mas pelo pshat, pelo sentido literal, isso aqui é uma regra da Torá, que a gente só vai castigar esses testemunhas falsos quando ainda não aconteceu nada. Se já foi executada a lei, então não. Como está escrito, kasher zamam, como eles tramaram e não como eles fizeram. Fazer para o seu irmão, porque tem que falar para o irmão, para falar como eles tramaram. Vem ensinar um caso específico das pessoas que estão acusando a filha de um Cohen que teve uma relação proibida com outra pessoa. Uma mulher casada, filha de Cohen, que teve relação com outro homem, que no caso os testemunhos não vão ser queimados, e sim vão ter a mesma morte que eles estavam desejando para o homem que possivelmente teve relação com essa filha de Cohen casada, que é Henek, se asfixiado. A gente sabe que uma filha de Cohen casada que tem relação com outra pessoa, ela é queimada, ela e não quem teve relação com ela. Então, no caso que dois testemunhas acusaram duas pessoas de ter feito isso, e no final era mentira, e aí ainda não tinham feito nada, estavam tramando, estavam tentando matar essa filha de Cohen com esse homem, e na verdade era tudo mentira. Então, a gente vai fazer, para esses dois testemunhas falsos, a gente vai fazer o que eles tramaram fazer por irmão deles, ou seja, a morte do homem, que seria Henek, ser asfixiado, e não a morte da irmã da filha de Cohen. Mas, em relação às outras mortes, a gente sabe que a lei de homem e mulher é igual em relação a outras relações proibidas, outras coisas. Se, por exemplo, os testemunhos advertiram que uma mulher matou alguém, ou que uma mulher profanou o Shabat, ou alguma coisa assim, então a morte seria a mesma, o castigo seria o mesmo. É só nesse caso aqui que tem dois tipos diferentes, que aí a gente vai fazer o que eles tramaram para o homem que teve a relação. Isso tudo será feito de tal modo que aquelas pessoas que sobraram, o povo de Israel, vão escutar e vão temer e não vão fazer mais isso, fazer esse mal dentro de você, de ter esse testemunho falso, de ter essa questão de que tentar inventar alguma coisa sobre uma pessoa inocente. Vão escutar e vão temer. Daqui a gente aprende que precisa ser avisado, é declarado em alto tom, fulano e fulano estão sendo mortos por terem sido huzamu, por ter sido pegos na trama, na falsidade no tribunal. E você não deve ter pena, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A gente sabe que olho por olho não é código Hammurabi, não é realmente se alguém cortou o olho, corta o olho dele, sim, é mamon, é dinheiro, tem várias explicações sobre isso na Guemará. Mesma coisa, dente por dente, é o pagamento relativo ao valor do sofrimento, da dor, do prejuízo, como está explicado extensamente na Guemará de Baba Kama. Quando você for sair para a guerra sobre o seu inimigo, já tem que sair de cima. Você vai ver cavalo e carroça, um povo muito maior que você não pode temer deles, que Hashem está com você, aquele que te tirou da terra do Egito. Por que fala de guerra agora, de sair para a guerra? Para te ensinar que uma pessoa que ela não tem um órgão, que ela tem um problema físico, então ela não vai para a guerra. Outra explicação, para te falar que se você fizer um julgamento de justiça, você vai estar garantido que você vai sair para a guerra, você vai vencer. Assim como o rei Davi falou, eu fiz mishpat vatzedek bata nichen lo shekai, já que eu fiz justiça, então não me deixa os meus inimigos me oprimirem, etc. Sobre o seu inimigo, você tem que saber que ele é inimigo, você não pode ter pena deles porque eles não vão ter pena de você. Gemara fala que quem tem pena com quem é cruel, com quem não merece ter pena, acaba sendo cruel com quem merece ter a nossa piedade. Cavalo e carroça, ou seja, nos meus olhos, todos são como um cavalo, sus varechev, um cavalo, uma carroça só. Assim como está escrito, você vai atacar o Midian como um homem só, que vá sus para o cavalo do faraó. Para Deus é como um cavalo só. Um povo muito maior que você, nos teus olhos ele é muito, mas nos meus olhos não é. Mimechá, de você parece muito, mas diz Hashem, para mim não parece muito. E será que quando vocês se aproximarem para a guerra, o Cohen vai chegar e vai falar para o povo, quando estiver próximo ali da fronteira, então o Cohen, que ele é ungido, Mashur Milchamah, é chamado Cohen especial para o momento de guerra, e ele vai falar para o povo nessa linguagem, Lashon HaKodesh, como está aqui nos Psukim. Ele vai falar o seguinte: escuta Israel, vocês estão se aproximando hoje para a guerra sobre os inimigos de vocês, seus corações não podem ficar fracos e moles, vocês não podem temer, vocês não podem se assustar e se quebrar de medo perante eles. Usou 4 linguagens aqui. Escuta Israel, ou seja, Shema Israel, ele cita o mérito da mitzvah do Shema Israel. Se só tem o mérito do Shema, já é suficiente para Hashem salvar vocês.
sobre os inimigos de novo. Lembrem que eles não são os irmãos de vocês. Se vocês caírem na mão deles, não vão ter pena. Não é uma guerra de Eudá com Israel, como aconteceu na história, que eles devolveram as pessoas que tinham sido levadas de despojo e deram roupa e sapato, deram comida, etc, etc, e levaram de volta para Shomron, e sim os inimigos. Por isso, eles têm que ficar forte na guerra. O Passuca aqui usa 4 advertências para não ter medo, não se quebrar, relativa a 4 coisas que os povos faziam para assustar. Eles batiam um escudo um no outro para fazer barulho e as pessoas iam achar que tem muita gente, muita coisa e fugir. Eles fazem os cavalos relinchar e fazem também a pisoteada dos cavalos, que faz um barulho muito forte também. Eles gritam também e tocam o shofar e fazem tipos de barulho, tudo isso para assustar. Então, por isso, alerar levavchem, os corações não podem ficar fracos e moles da relinchada dos cavalos, não devem temer dos escudos se fixando, se batendo um no outro, e não devem se assustar do barulho dos sons de shofar e outras coisas, e não se quebrar da gritaria desses povos. Porque Hashem, o Deus de vocês, está indo com vocês para guerrear para vocês, com seus inimigos, para salvar vocês. Então, eles estão vindo com a vitória de ser humano, de carne e sangue. Vocês estão vindo com a vitória de Hashem. Os filisteus vieram com Goliat, nosso gigante. O que aconteceu? Ele caiu e os filisteus caíram junto. Está indo com você? Hashem está indo com você como assim? Está representado no Aharon, na arca sagrada que acompanhava, tinha uma arca especial também para a guerra, que acompanhava eles na guerra. Então, após isso, após o Cohen falar isso, os shotrim, os guardas, vão falar para o povo: quem é o homem que construiu uma casa nova e não inaugurou, deve voltar para sua casa, porque talvez ele pode morrer na guerra e outro homem vai inaugurar. Lo hanachon não morou ainda lá. Hinur é também educação, ou seja, o começo, aquela inauguração. E qual o problema se outro homem inaugurar, usar essa casa? Isso aqui é algo de agmat nefesh, algo de uma aflição muito grande para a alma, um sofrimento psicológico. A pessoa construiu uma casa e acabou não podendo inaugurar, outra pessoa teve que usar. Isso não é algo muito forte. Então a Torá coloca que a pessoa construiu uma casa, não vai para a guerra. Ou o homem que plantou um vinhedo e não resgatou, ou seja, ainda não usou, não usufruiu do fruto a partir do 4º ano, que já pode resgatar e usar, ele deve ir para sua casa, porque também é o mesmo motivo. Talvez ele vai morrer na guerra e outra pessoa vai resgatar e usar aquelas frutas. No 4º ano a gente sabe que a gente já pode levar para Jerusalém, isso aqui precisa resgatar, você não tem como levar às vezes todas as frutas, você resgata no dinheiro e leva o dinheiro para comprar comida em Jerusalém. O homem que noivou com uma mulher e não casou ainda com ela, deve voltar para sua casa, porque talvez ele pode morrer na guerra e outra pessoa vai casar com ela. Interessante, e a chuva Pinamu deve voltar, porque senão ele pode morrer. Se ele não escuta o que o Cohen está falando, realmente ele merece morte. E os shotrim, os guardas, vão falar mais uma coisa para o povo: aquele homem que está temendo, com o coração mole, deve também ir para sua casa, para ele não derreter o coração dos seus irmãos como o coração dele. Ou seja, se ele está com medo, melhor ele ir embora do que deixar todos com medo. Porque está escrito, vão acrescentar, eles acrescentam sobre o título do Cohen. No início, o Cohen fala desde Shema Israel até Leoshetchem, e faz o povo escutar. E aí depois as frases sobre quem construiu uma casa, quem noivou, quem teve um vinhedo. Então, nesse caso, o Cohen fala e o guarda faz o povo escutar. E depois, essa última frase aqui, o shoter fala e o guarda, o mesmo guarda fala e faz o povo escutar. A pessoa que está com medo, diz Rebbe Akiva, literalmente, medo da guerra, que ele não consegue ficar nas amarrações da guerra e ver aquela espada desembainhada, aquela coisa, aquele perigo. Rebbe Ele diz, não, está falando a pessoa que está com medo de seus pecados. E por isso que a Torá, ela coloca essa lei aqui de construir casa, vinhedo, noivou com uma mulher, exatamente para cobrir essas pessoas que estão querendo voltar por causa do pecado, para que ninguém deduza que eles são pecadores. Dessa maneira, a pessoa que vê alguém largando a guerra vai falar, talvez ele tenha uma casa, talvez ele tenha um vinhedo, ele noivou. Então, assim, fica muito discreto. A Torá sempre preza pelo cavodo do ser humano, pelo respeito. E será quando acabar os guardas de falarem para o povo, então eles vão nomear, vão colocar os ministros de guerra, ou seja, os generais, os capitães, na cabeça do povo para não deixar ninguém mais sair. Ou seja, nesse momento que já saiu quem tinha que sair, agora sim é colocado os akafim, guardas fortes na frente e atrás, com machados de ferro na mão, e se alguém quiser sair, eles têm permissão de atacar a sua coxa, atacar as pernas dessa pessoa. O que é zakafim? Pessoas que ficam no canto da marachá, do
onde está a equipe toda do exército está arrumada, exatamente para Lizkov, para levantar aqueles que estão caindo e incentivá-los com palavras. Voltem para a guerra, não adianta fugir, porque o início da queda é fugir.